Salve, rapaziada, boa quarta-feira para todos vocês. Vamos complementar aqui as informações sobre o Bruno Aleu de Araújo. Para quem não sabe, o senhor Bruno Aleu de Araújo estava apitando um jogo ontem, válido pela Sul-Americana, Boston River contra o Estudiante de La Plata. Acredite se quiser. Aí, mais uma vez, para colocar aqui o contexto para vocês. Tipo assim, a escala desse jogo aí, o árbitro ficou definido, não foi na segunda, não foi no domingo depois de jogo contra o Sport, não. Essa escala aí deve ter ficado definida, eu acho que, sei lá, na sexta-feira da semana passada. Só para deixar claro, porque parece que, porra, meu Deus, a Conmebol não viu o escândalo que ele fez, como é que colocou ele para apitar esse jogo? Calma aí. A Conmebol colocou ele para apitar esse jogo semana passada, antes de ter acontecido aquele escândalo no domingo. Vírgula, dito isso, se eu fosse o presidente da Conmebol, se eu tivesse o poder de tirar ele da Conmebol, de meu irmão, tu não vai apitar aqui, mas pelo menos pelos próximos 2 anos, tu não vai mais apitar nenhum jogo, nem na Conmebol Sul-Americana, nem na Conmebol Libertadores, nenhum. E se eu fosse o presidente da CBF, o senhor Edinaldo Rodrigues, tu não vai, ou o coordenador geral dos árbitros da CBF, irmão, tu não vai apitar mais nenhum jogo, no mínimo, pelos próximos 2 anos. Ou tu tá banido do futebol. Tu não vai apitar mais nenhum jogo. E outra, tu não vai apitar mais nenhum jogo do esporte. Ponto. Eu sei que essa aspas, tu não vai apitar mais nenhum jogo do esporte. Tu vai falar, porra, Heitor, se cada árbitro que o esporte conseguir fazer isso, e que a CBF falar, ó, tu não vai apitar jogo desse time, que o esporte for mandar uma nota, ó, eu não entro em campo se esse juiz for apitar o jogo do meu time, daqui a pouco não vai ter mais jogo, né? Porque não vai ter mais árbitro para apitar os jogos. Isso aí é uma verdade também. Mas, mais uma vez, como a Conmebol é outro lixo, é outra merda, é outro esgoto, assim como é a CBF, os presidentes são lixos, com todo respeito a eles, sem ter muito respeito, sendo bem sincero, e tô falando eles como, não como pessoa, que eu não conheço a pessoa deles. Ah, como é Edinaldo Rodrigues? Será que ele é um bom esposo? Será que ele é um bom pai? Sei lá se ele é um bom pai ou não, mas como presidente da CBF, você é um lixo, infelizmente. Bom, se eu fosse o presidente da Conmebol, diante de todo o acontecido no jogo da Ilha do Retiro contra o Palmeiras, esse cara não apitaria jamais um jogo na terça-feira. Tu tá chancelando mais uma vez a incompetência da arbitragem sendo premiada. Tu tá premiando a incompetência, a sem vergonhice desse cidadão aí chamado Bruno Arleu de Araújo. Então, assim, é isso, cara. Apitou o jogo de ontem. Fazer o quê? Daqui a 2 meses ele vai voltar e ele vai voltar a apitar jogo grande na Série A também. Eu aposto com qualquer um. Não vai demorar muito tempo, não. Ele não vai passar 2 anos, ele não vai ter uma suspensão muito grave, não, gente. Daqui a 2 meses, 3 meses no máximo, ele vai estar apitando Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Grêmio, Bahia e Corinthians. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Mas enfim, tá aí. Já apitou o jogo aí ontem, ganhou bem o seu dinheiro, né? Ganhou bem o dinheiro, não foi seu Bruno Aleixo de Araújo. Ganhou bem, não foi? Pois bem. Seguinte, complementando aqui a informação, o Sport vai entrar com a representação no STJD contra a arbitragem do jogo contra o Palmeiras. Diretoria do Sport pretende que o tribunal investigue a conduta do árbitro Bruno Aleixo de Araújo e do árbitro de vídeo, o Rodrigo Nunes Sá, para saber se ambos cometeram infração passível de punição. Quase que uma CPI, né? Aberta aí contra os dois árbitros, o de campo e o de vídeo também. O de vídeo, para mim, é mais sem vergonha ainda do que o de campo. E acho que vai até além da incompetência, cara, porque qualquer um que entende um pingo de futebol, qualquer um que já jogou bola na vida, uma vez na vida, e nem precisa ter jogado bola, só é ver o lance. Matheus Alexandre toca na bola, a bola muda de trajetória. Aí os doentes, os jumentos do VAR, os idiotas, os imbecis do VAR, falam que não teve mudança na trajetória. E depois que o Matheus Alexandre finca o pé no gramado, Rafael Veiga arrasta o pé dele no gramado e arrasta o pé de Matheus Alexandre. E continua arrastando o pé no gramado, dando um indício claro que ele estava tentando cavar um pênalti. Assim. Só não vê quem não quer, ou quem é alienado, ou quem não sabe nada de futebol, ou quem odeia o esporte, né? Ou quem quer me irritar aqui no chat. Só. Tá claro, eu não vou voltar a repetir os lances, porque a gente já trouxe aqui em live, em vídeo, várias e várias vezes. Só é ver os lances você mesmo perceber. Rafael Veiga arrasta o pé de Matheus Alexandre. Mas os árbitros são burros, né? Infelizmente. E o pessoal do VAR ainda mais. Tiraram 2 pontos do Sport e o Sport não vai conseguir. Ah, então vai ter um novo jogo contra o Palmeiras? É claro que não. Gente. Vocês acham que vai ter um novo jogo contra o Palmeiras? Mesmo se provarem. Ah, provamos que Bruno Aleixo de Araújo estava mal intencionado. Provamos que... Estou supondo aqui um cenário, tá? Não estou falando que foi o caso, não. Estou supondo o cenário. Provaram que o Rodrigo Nunes de Sá, lá do VAR,
tinha, sei lá, uma aposta contra o Sport. Eu estou supondo, Cinera, não estou falando que isso aconteceu. É bom deixar bem claro. É claro que esse jogo não vai voltar, não, gente. É claro que os pontos que o Sport perdeu já era, já foi. Não vai ter nova partida. Esquece isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Se isso acontecer, aí todo jogo agora vai ter que voltar. Aí vai voltar o jogo do Inter. Aí não, mas veja só, daqui a um mês vai ter que voltar o jogo de fulaninho. Aí acabou o Brasileirão. O Brasileirão vai ter 70 rodadas pelos escândalos da arbitragem e porque o senhor Edinaldo Rodrigues, entre aspas, quer, né, porque é incompetente, não quis investir no CT da arbitragem, enfim, para profissionalizar os árbitros, não quer, né? Então, essa baderna vai continuar isso aí mesmo, a gente perdeu os pontos. Agora, o foco é o Vasco. E aí vamos trazer aqui algumas informações. O Vasco jogou ontem na Sul-Americana e temos algumas coisas interessantes para trazer aqui para vocês. Algumas que preocupam, outras nem tanto, mas vai ser um jogo infernal lá em São Januário, como normalmente é, né? Bom, antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada. Carille sendo xingado pela torcida do Vasco, mesmo após vitória do Vasco lá em São Januário. Saca aí. Velho, é engraçado que, cara, ele no Santos era a mesma coisa. Ele sai correndo do campo, pô, do gramado. Ele quer entrar de forma desesperada no vestiário. E sempre sai xingado porque o time, na maior parte do tempo, joga mal. Agora, sim, eu tô pegando só o jogo de ontem especificamente, tá, gente? Eu sei que essas vaias não é só pelo jogo de ontem. Porque se você analisar o jogo de ontem, e eu vi pelo menos o compacto do jogo, eu não cheguei a ver o jogo no ao vivo completo, mas eu vi o compacto do jogo. Eu vi o jogo do Grêmio e vi o jogo do Corinthians. O Vasco eu não cheguei a acompanhar no ao vivo, não, porque chocou com o do Corinthians. Mas eu olhei pelo menos os melhores momentos e a estatística do jogo para ter uma noção mínima do que foi a partida, né? E assim, gente, só deu Vasco na maior parte do tempo. Quem viu o jogo sabe que poderia ser um 5-0 pro Vasco ontem. Foi apenas 1-0 com gol de Verratti, como sempre, de cabeça. É impressionante. Eu acho que é o melhor atacante que eu já vi na minha vida na bola aérea. Ele não desperdiça. E eu vou trazer aqui o gol para você, na verdade, do jogo. 25 finalizações, 9 defesas do goleiro do Porto Cabelo. Só para deixar claro, o Porto Cabelo é como se fosse um time de Série C, D, tá, gente? Ah, mas joga Sul-Americana. Óbvio, vê o nível que tá jogando com o Porto Cabelo na sua liga. É ridículo, gente. Se seu time de Série C e D, a Sul-Americana na fase de grupos, sempre tem um time desse, que é um time de Série C e D, aqui no futebol brasileiro. Comparando, né? Só que no jogo contra o Melgar, Carille tava vencendo o jogo por 3-1. O Vasco, no caso, tava vencendo o jogo por 3-1. E aí, Carille coloca uma linha de 7-3-0 contra o Melgar. O Vasco toma o 3-2, toma o 3-3 pela covardia e pela apatia durante o jogo, que o próprio Carille quis que isso acontecesse. Então, assim, não é nem só pelo jogo de ontem especificamente. Eu tô tentando trazer aqui uma leitura do que o torcedor do Vasco enxerga. No jogo contra o Corinthians, o burrinho do Carille, com todo respeito a ele, colocou um Vasco reserva, praticamente todo reserva contra o Corinthians. E colocou o time 100% titular no jogo de ontem, na terça-feira na Sul-Americana. Só que, na lógica, o Porto Cabelo, se você bota o reserva contra o Porto Cabelo, tu vai ganhar, irmão. Tu vai achar um gol ali, tu vai ganhar. Nem que seja no sufoco, no abafa, tu vai ganhar, porque o time é ridículo do Porto Cabelo. Então, cara, ele priorizou um jogo contra o Porto Cabelo na Sul-Americana do que o jogo contra o Corinthians. Ele meio que falou assim, eu já vou perder o jogo mesmo aqui contra o Corinthians, então eu entrego esse jogo a Deus, e perder de 3-0 poderia ser 5, para tentar recuperar os pontos perdidos contra o Melgar na Sul-Americana contra o Porto Cabelo. A estratégia dele eu acho que foi essa. Enfim, burrice? Eu acho que sim. Porque ele poderia poupar no jogo hoje, no jogo contra a Sul-Americana, até porque tem um confronto direto contra o Sport na Série A agora. Então não é confronto direto, não. Eu acho que é. O Sport é 18º, o Vasco, sei lá, acho que é. O Vasco deve ser 10º ou 9º, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Tá com 2 pontos a mais do que o Sport na tabela de classificação. Mas você olha para a projeção de futuro, elenco, bola,
O Vasco não tá tão descolado do Sport da realidade, não, gente. Não tá. Vai ser jogo difícil pro Vasco, jogo dificílimo pro Sport também. Então, estrategicamente, para poupar energia e tal, visando desgaste, acho que foi uma burrice de Carille, mais uma vez, em ter colocado os titulares no jogo de ontem 100%. Se fosse para poupar contra o Corinthians ou contra o Porto Cabelo, era para poupar contra o Porto Cabelo, por razões óbvias, né? Mas, enfim. Gente, Verratti é o cara pra gente ficar de olho, todo mundo já sabe disso há um bom tempo. Vamos colocar ele de capitão no Cartola para zicar, porque o homem de cabeça é infernal. Olha o gol que ele faz de cabeça. É algo inacreditável, pô. A bola vem no contrapé dele. Se vocês veem esse gol aí por um outro ângulo, você vai chegar na conclusão lógica. Meu irmão, como é que esse cara fez esse gol, velho? Cruzamento de Garré no contrapé dele, pô. Ele consegue se esticar todinho para trás, imprimir força e direção na bola, a bola vai na bochecha da rede e acontece o gol do Vasco, pô. Esse cara de cabeça é um absurdo. E, mais uma vez, se vocês observarem o jogo do Vasco ontem, e na maioria dos jogos, é muito isso. Bola na linha de fundo, Piton, ou Garré, ou tem o Adson, se bem que Adson entra no segundo tempo, normalmente, né? Mas ou Nuno Moreira, é sempre bola, ou Paulo Henrique, jogado na linha de fundo, cruzamento para Verratti, jogado na linha de fundo, cruzamento para Verratti. O Sport sabe disso, todo o Brasil sabe disso, toda a América, eu acho que quando vai enfrentar o Vasco sabe disso. Mas não consegue marcar. Eu espero, não consegue parar. Eu espero que o Sport consiga parar Verratti no próximo final de semana. Então, tu acredita nisso? Não. Mas tem uma pressão ali em cima de Carille. A torcida pode se voltar contra o time rapidamente lá em São Januário. A gente viu essa pressão que estava acontecendo em cima de Carille. Se o Sport começar bem no jogo, pressionando, marcando bem, neutralizando o Vasco, a torcida vai começar a se virar contra a equipe e a gente pode fazer um jogo e até vencer o jogo em São Januário. Heitor, isso é análise racional. Olhando todo o histórico do Sport contra o Vasco, olhando o que tu vê dos jogos, a zica que o Sport tem Januário, tu acredita nisso que o Sport vai vencer o jogo? Não. E não é nem por análise racional, técnica, é porque, porra, lá em São Januário é sempre infernal de jogar, porra. Aí vai achar um cruzamento, vai achar um gol, um pênalti, né, contra o Sport. Já foram 3 em 2 jogos e 2 escandalosos que não foram, mas paciência. Então, assim, na análise lógica e racional, o Sport tem capacidade sim de vencer do Vasco no São Januário. Disso eu não tenho a menor dúvida de afirmar. Agora, quando a gente pensa, aí vai para a lógica, não é nem lógica, mas vai para a questão, seja São Januário e tal, aí o Sport sempre gosta de tomar gol de atacante bom, de cabeça, a bola aérea do Sport é muito ruim, aí você fica desesperado. Mas enfim, ó, Barleta até falar um pouquinho aí sobre a projeção desse próximo jogo. Agora é virar a chave e pensar no Vasco. Como é que está sendo a preparação da equipe para esse confronto fora de casa e quais os pontos estão buscando ajustar após as 2 primeiras rodadas? Cara, a gente tem bastante, né, análise interna aqui e a gente já está trabalhando bem forte para esse jogo contra o Vasco, né? Já viramos totalmente a chave. A gente sabe que jogo fora de casa na Série A é sempre muito difícil, né? Mas a gente vai do mesmo jeito que a gente foi em outros jogos, né? Procurando ter bola, buscar, né? Propor o jogo. Então, eu acho que vai ter tudo para ser um jogo bom, né? A gente está trabalhando bem essa semana aí para chegar forte. E o que você espera desse duelo e quais são os principais cuidados que o Sport precisa ter para buscar um bom resultado no Rio de Janeiro? Cara, a gente sabe que eles têm bons atacantes, né? A gente sabe do Verratti, né? Então a gente, como eu falei, a gente tem um bom grupo, né, de staff. Tem bons atacantes e a gente falou, é o Verratti. Tipo assim, tem bons atacantes no plural e todo mundo Verratti, porque é o cara do Vasco, pô. Se você tirar Verratti do Vasco, meu irmão, assim, com a bola no pé, Verratti de fato não é um bom jogador. Com a bola no pé, não é. Mas na bola aérea, porra, tem melhor do que ele no futebol mundial, não, tá, gente? Isso não é nenhum exagero de falar. Tem bons atacantes, é Verratti, não tem pra onde. Ali que passam pra gente questões individuais e também questões coletivas do outro time. Então a gente já tá bem esperto e vai tomar cuidado com as principais, né, qualidades deles. E a gente está bem forte, focado, porque a gente sabe que nosso time é bom também, né? Então a gente tem tudo para fazer um bom jogo. Bom, tá aí, gente. Crédito aí pro Esportista que clipou esse trecho e jogou aí no Twitter, tá? Abraço para todos vocês, rapaziada. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.